Boa noite a todos. Uma vez mais, estamos juntos para refletir sobre um instigante tema, como sempre, para variar, proposto por Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 158. Emmanuel nos propõe para essa noite refletirmos sobre a vontade divina, vontade de Deus. Ora, não é instigante? Eu, pelo menos, gosto sempre de me perguntar, e imagino que tantos de nós nos perguntemos, qual é a vontade de Deus na minha vida? Qual é a vontade divina nas nossas vidas? Para que nós possamos mergulhar por alguns minutos nessa reflexão, nós pedimos então a Jesus, nosso Mestre Maior, que foi o nosso maior exemplo de cumprimento da vontade divina, que nos abra as mentes e corações para que possamos chegar numa boa reflexão que nos engrandeça. Emmanuel parte de uma carta escrita por Paulo aos Romanos, à Igreja Cristã de Roma. Paulo se encontrava com Timóteo nesse momento, e nessa carta, lá no capítulo 12, ele diz aos romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável, justa e perfeita vontade de Deus. Ora, se Jesus, dizendo aos seus discípulos, lhes anunciou que vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé. Portanto, confirmando que Deus está em nós, que nós somos deuses, qual é a dificuldade em discernirmos qual é a vontade de Deus para nós? Então, o Espírito da Verdade, elucidando Allan Kardec sobre do que se trata a lei divina ou lei natural, lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, diz, vamos lendo desde o início e vamos continuando, também estudando sobre lei de justiça, lei de amor e caridade, lei de progresso, lei de sociedade, todas estas leis que são as subdivisões da lei divina expostas a Allan Kardec. Lá no comecinho, o Espírito da Verdade esclarece que a vontade divina, ou seja, esta lei divina, está em nossa consciência e já está em nós. Kardec continua perguntando, mas então, quando o Espírito adentra o corpo, adentra a matéria, ele já sabe qual é a vontade de Deus? E o Espírito da Verdade diz, sim, ele conhece tudo, o Espírito tudo sabe sobre a lei divina, mas quando ele adentra a matéria para ter as suas próprias experiências e evoluir como um ser encarnado, por sua própria conta, ele esquece para que ele possa exercer a sua liberdade de escolha e demonstrar ao longo do tempo do planejamento que lhe foi feito, de várias encarnações, se ele chega, e a que tempo este espírito chega a ser um homem de bem. Ora, qual é a vontade de Deus para nós? E esclarece o Espírito da Verdade que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porém, se não reconhecemos essa presença divina em nós, se ainda não sabermos nos amar, com que perfeição ou com que qualidade nós amamos o nosso próximo, se ainda não amamos a Deus sobre todas as coisas, o que comprovamos quando não nos amamos, como podemos de fato seguir, escutar, sentir, perceber sobre a vontade divina para as nossas vidas? Então Kardec pergunta de novo, puxa, mas não seria apropriado que Deus já inoculasse então no homem a sua vontade? E o Espírito da Verdade mais uma vez esclarece, sim, o ser humano, o homem, já está pleno da vontade divina. Entretanto, somos todos criados como espíritos simples e ignorantes, para que, como já disse antes,
possamos fazer o nosso processo único, o nosso processo individual nesta caminhada para chegarmos cada vez mais perto daquela morada que nos é reservada na casa do Pai. Por isso, dizemos que estamos num mundo de provas e expiações, em função da liberdade que nós temos de escolher, como o mesmo livro terceiro nos mostra, sobre bem e mal, para chegarmos a ser homens de bem. Se temos esta liberdade, também arcamos com as consequências que vimos fazendo ao longo de muitas encarnações, mas temos a bondade divina conosco, que nos permite sempre novas encarnações, para seguirmos tentando, para seguirmos amealhando o conhecimento e nos espiritualizando cada vez mais, elevando cada vez mais o nosso espírito para que cheguemos cada vez mais perto da vontade de Deus em nós. Então, voltamos no exemplo do Mestre, que mesmo vivendo aqui encarnado, no momento de seu desencarne, algumas horas antes, se ajoelha e se coloca a orar, a falar com o Pai de todas as vidas, com toda a nobreza e poder que ele tinha para talvez escapar daquela prova. E ele inclusive diz: Pai, passa de mim esse cálice. Entretanto, que seja feita a tua vontade e não a minha, porque eu sei, meu Pai, que a tua vontade obedece a um propósito maior. Jesus Cristo, mesmo sabendo prestes ao seu desencarne, mesmo tendo conhecimento antecipado de tudo como seria, e mesmo com medo, quando ele pede ao Pai que passe dele o cálice, ele reconhece que a vontade divina tem muito mais poder sobre o universo, tem muito mais poder sobre todas as vidas do que aquilo que ele mesmo poderia desejar naquele momento. Nossa, Miriam, que coisa difícil. Então, nós precisamos viver as nossas encarnações e os nossos dias abrindo mão e entregando todos os nossos desejos e a nossa própria vida nas mãos do Pai? Sim. Sim, pode parecer muito difícil, pode parecer muito pesado, mas quando o Espírito da Verdade esclarece a Allan Kardec que a vontade divina já está em nossa consciência, nós podemos nos lembrar de quantas são as experiências em que nós escutamos aquela voz interior, por exemplo, dizendo: não entra nesse caminho hoje, vai por um outro caminho. E nós escolhemos e vamos por um outro caminho. E pouco tempo depois, ou dias depois, nos saberemos salvos de alguma ocorrência muito ruim que houve naquele caminho. Entretanto, se tivéssemos escolhido entrar naquele caminho e não escutar aquela voz interior, que é a voz de Deus que fala em nós, nós teríamos provavelmente passado por aquela ocorrência ruim. Então, aqui nós unimos o progresso desse espírito simples e ignorante com a sua liberdade de escolha para progredir cada vez mais. E aqui, então, Emmanuel nos instiga a desenvolvermos percepção, autopercepção, estado de presença constante para que nós possamos sentir e discernir com clareza o que se trata de um desejo nosso, um desejo do nosso ego, muitas vezes fugaz, mas muitas vezes não. Muitas vezes um desejo genuíno, por exemplo, constituir família, por exemplo, sermos pais ou mães. E não conseguimos fazer isto nesta vida. E vamos com o tempo, ao longo do nosso amadurecimento como seres encarnados e também do nosso amadurecimento espiritual, entendendo para que tivemos essas experiências dessa maneira e a qual propósito viemos servir com estas experiências. Então, Emmanuel nos conta nesse capítulo 158 que a vontade divina em nós é sempre muito mais sábia e eu tenho absoluta certeza que nenhum de nós é capaz de contestar isso.
mas para todos nós. Realmente discernir entre vontade de Deus em nós e a nossa vontade é um exercício que precisa ser feito diariamente, porque não sabemos fazer este discernimento. Vamos ler no capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo sobre essa vontade divina, no sentido de nos amarmos Deus em nós e amarmos Deus nas outras pessoas e fazermos para as outras pessoas somente aquilo que quereríamos que fosse feito para nós. Vontade divina é clara. Vamos entender no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo a que se devem as nossas aflições anteriores, as nossas aflições atuais e até o como nós mesmos vamos construindo as aflições futuras a partir das escolhas que fazemos hoje. Por esta razão, estamos naquilo que chamamos de um mundo de provas e expiações. Expiamos por uma opção, porque se olharmos para as provas, para as ocorrências, para as intempéries, para aquilo que nem sempre é agradável que acontece na nossa vida, se olharmos com amor, sempre com a certeza de que atrás de cada experiência existe um propósito, o propósito divino para nós, entenderemos de maneira muito breve qual é este propósito e seguiremos servindo a este propósito que nos elevará nos patamares espirituais. Entretanto, se ficamos crianças ranhetas com tudo aquilo que nos acontece, se ficamos nos lamuriando, nos lastimando e não nos conformando com aquilo da forma que se apresenta para nós, ficamos estagnados. Bom, Miriam, mas então o que tudo isso tem a ver com a carta que Paulo escreve aos Romanos, dizendo para que eles não se conformem com este mundo, mas que se transformem pela renovação do seu entendimento? Exatamente porque há muitas encarnações vimos presenciando caminhos corruptíveis para chegarmos de forma mais breve, mais rápida e mais a nosso contento, a contento do nosso ego, nas metas que nós estabelecemos para nós, sem pararmos, sem fecharmos os nossos olhos e sem orarmos, como fez Jesus prestes ao seu desencarne, para entender qual é a vontade divina para nós. Por isso nós temos neste momento de mundo tantas desigualdades, tantas injustiças e novamente eu volto a nos instigar e nos provocar que leiamos o livro 3º lá no Livro dos Espíritos, que nos explica da importância de estarmos perceptivos à lei divina, à lei natural em nós, ao nosso progresso individual, ao nosso progresso social, para que alcancemos este novo mundo tão desejado de regeneração, o que só será possível se o fizermos juntos, se abolirmos as desigualdades, se abolirmos as dissonâncias, se abolirmos as divergências e juntos construirmos novos seres e uma nova sociedade. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas vossas vidas. Esta é a advertência de Paulo e esta foi a provocação de Emmanuel para nós nessa noite. Poderia hoje contar muitas histórias, existem muitas referências no Evangelho sobre a vontade divina para nós. Mas eu creio que já estamos aqui num bom tamanho dessa reflexão. O que precisamos fazer diariamente para
escutar com mais frequência aquela voz que já está inoculada em nossa consciência, que já é inata, que já vem com o nosso espírito, que nos guia pelos caminhos melhores de vida e que tantas vezes passamos por cima dessa voz para apenas cumprir necessidades frugais, efêmeras, que não necessariamente nos ajudarão a acumular louros de espiritualidade como espíritos mais evoluídos. Respirar profundamente, orar, orar, orar. E a cada intenção que tenhamos para a nossa própria vida, colocarmos esta intenção nas mãos dos nossos mentores, dos espíritos de luz que nos amparam o desenvolvimento nesta terra, colocarmos as nossas questões nas mãos de Deus e esperarmos o momento oportuno de Deus para nós, sem pressa, sem nos acharmos os sabedores de tudo só porque somos deuses, mas deixamos de ser quando nossa liberdade de escolha não é praticada com discernimento e com amor. Sendo esta a reflexão de Emmanuel para nós nesta noite, nós pedimos uma vez mais a Jesus Cristo, que pela maior prova de todas passou, que nos ensine sobre humildade e abnegação, sobre dobrarmos os nossos joelhos, fecharmos os nossos olhos e escutarmos em nós, no nosso coração, sentirmos na nossa pele qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E assim juntos ocuparmos a morada de regeneração que nos está reservada para breve. Que assim seja, graças a Deus.